Aí você tá de boa no Kruger, tentando passar na rua, o que que acontece? Salve família! Hoje eu resolvi abrir o baú aí de histórias para contar sobre uma viagem que eu fiz em 2017. Uma das viagens mais loucas da minha vida. Naquela época fazia mais ou menos uns 6 meses que eu tinha pedido demissão do meu trabalho. Então eu estava trabalhando como freelance de design gráfico, estava fazendo serviço para website também, site institucional, fazia apresentação comercial. Fazia uns bicos lá, então eu ganhava dinheiro pingado, cada um de um canto, não tinha uma grana fixa. Mas como eu já tinha mais tempo, eu tinha começado a viajar mais, até para engatar o vídeo de mochila naquela época. Quando aquilo tava rolando, nem tinha canal no YouTube, então era uma outra perspectiva. Eu tava procurando uma viagem pro Equador. E aí procurando passagem, cara, as passagens pro Equador tava tudo caro, tipo R$1.000, R$1.500. Falei, porra, tá muito caro ir pro Equador. E aí eu comecei a monitorar passagens aéreas ali no Melhores Destinos. Tem aqueles dois sites, né? Melhores Destinos e Passagens Imperdíveis. Aí um dia, cara, eu procurando passagem para o Equador, recebi uma mensagem lá no WhatsApp, num grupo de viagem lá. Passagem para África do Sul, saindo de São Paulo. R$1.100 com taxas. Eu falei, o quê? Eu nunca tinha nem pensado em ir para África. Pra ser bem sincero, assim, eu não, sabe, eu gostava muito da América Latina, eu tava gastando minha energia pensando naquilo, nunca tinha pesquisado nada sobre a África. Mas eu falei, cara, R$1.100 tá muito barato. É tipo, com taxa e tudo, uma viagem internacional, eu achei interessante. E aí eu fiz o teste, falei, bom, tô com um cartão de crédito aqui, vamos ver se tem crédito, né? E aí, cara, fui lá e passei. Aí quando eu vi, compra aprovada. Parabéns, você vai pra África. Mano, nem sei o que eu fiz. Imagina uma compra de impulso, assim, cara. Foi tipo, pá. E eu lembro, velho, da sensação de olhar aquele negócio, me dá tremedeira, assim, cara. Putz, velho, eu vou pra África. E aí fui ver as datas, né? Tinha uma data específica pra ser aquele preço, que era uma promoção. E era tipo 32 dias na África. Falei, caralho, velho, eu tenho dinheiro pra ficar 32 dias na África. Aí olha a conta, vê se tem algum cliente devendo lá de freelance. E eu tava meio quebrado, velho. Tava meio quebrado. Falei, caralho, velho, falta um mês pra essa viagem e eu não tenho grana não, hein? Como é que eu vou fazer? E aí nessa loucura, comecei a pesquisar tudo, né? Primeiro eu fui ver se a companhia aérea que eu tinha comprado era de confiança. Eu comprei, cara, foi muito de impulso, assim, eu não olhei nada, velho. Porque promoção, velho, quando vem assim, essas promoções loucas, você tem que ir também na louca. E a companhia chamava TAAG, é uma companhia angolana. Tanto que o voo fez escala lá em Angola, lá em Luanda. E aí, cara, eu falei, putz, velho, eu preciso de dinheiro, né, velho? Porque eu fiquei com vontade de fazer safari, fiquei com vontade de dar um rolê. Falei, vou atravessar o continente, eu tenho que curtir essa viagem. E aí, mano, fiz um pacote de promoção era logo, cartão de visita, flyer e folder. Fiz um pacotão assim de design gráfico, peguei todos os meus clientes, esse pacote que talvez eu venderia aí por 700, 800 reais. Naquela época eu fiz uma promoção pra vender por 450, cara. Tipo, deu a louca no chefe, a louca do design gráfico. Mano, mandei pra todo mundo que é cliente meu, todo mundo que já tinha trabalhado, pedi pros meus amigos compartilharem na época. E aí eu consegui levantar uma grana, tipo uns 300 para 400 dólares. E eu queria muito comprar uma lente, cara. Porque eu falei, mano, se eu vou fazer safari, eu quero tirar as melhores fotos da minha vida. E eu tinha uma câmera, uma Nikon, mas eu não tinha uma lente que fosse boa pra fazer um safari. Pra quem... Se você imaginar um safari, você não vai ficar cara a cara com o leão, assim. Pode até acontecer, mas não é tão comum na vida selvagem. Eu sabia que eu precisava de uma lente grande, uma 75-300. Aí eu peguei parte dessa grana, comprei uma lente usada, 75-300, eu paguei tipo 400 reais e era uma lente manual, cara. Então ela regulava o foco manualmente.
Aí fui para um parque lá em Goiânia, treinar fotos dos macacos e fiquei treinando um tempão antes de eu ir essa viagem. E aí quando eu fui para a África eu tava calibrado já para poder fotografar os animais, fazer safari, né? E cara, essa foi uma das viagens mais roots da minha vida. Porque acho que foi a primeira vez que eu viajei sem grana. Acho que foi a primeira vez que o saldo chegou no zero enquanto eu tava na estrada, né? Então a minha estratégia para economizar um pouco a grana foi, bom, África do Sul provavelmente é mais caro do que os outros países ao redor. Então eu falei, eu vou viajar só por terra, vou viajar de carona e vou viajar de ônibus local, né? Tipo, vou tentar economizar ao máximo para que esse dinheiro renda aí e eu consiga terminar esses 32 dias da África dando um rolê massa. Então a primeira estratégia que eu tive foi de ir seguindo para Moçambique. Aí eu pensei em dar uma volta assim, ó, saindo de Moçambique. No caminho tinha ali a Suazilândia. Então é um país muito pequeno dentro da África do Sul. Quando eu fui para lá, o país era dominado por um rei ainda, tipo uma monarquia aí, um rei muito louco lá. O cara tinha 12 esposas, a poligamia legalizada, pelo menos estava legalizada na época que eu estava lá. Então foi um choque cultural muito grande estar passando aqueles dias ali. Eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 dias lá tentando conhecer um pouquinho da Suazilândia, fiz algumas trilhas, conheci uma galera lá também. E depois desembarquei ali para Moçambique. E aí lá em Moçambique eu fiquei mais ou menos uma semana. E cara, foi onde eu peguei os transportes mais bizarros assim da minha vida, mano. Lá eu pegava as chapas, né, que é o transporte local. Não é um transporte público, não é um transporte privado, mas é o transporte coletivo tradicional. São aquelas vanzinhas assim, mano, pequenininha. A vanzinha chulezenta mesmo, cara. Caindo aos pedaços. E, mano, é lá que a galera comprova que aquela teoria da física, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, é falha. Porque, maluco, onde tinha gente, o pessoal tava botando. E é uma dinâmica muito doida, né? A vanzinha, ela só sai do lugar quando tá lotada. Então eu chegava numa estação lá, tipo, não era nem uma rodoviária assim, era um lugar e eu ficava, era como se fosse uma portinha, a galera ia se reunindo ao redor da van e aí a galera ficava esperando a van lotar. E aí quando eu tava abarrotada, tipo assim, um lugar que cabe 3 pessoas, botava 5. E aí quando a van tava abarrotada, todo mundo, velho, começava a viagem. Eu lembro que a primeira que eu peguei, eu deixei a mochila de guerra no meio das pernas aqui. O mochilão grande, eu fui abraçado aqui. Tinha uma tia com um cachorro, mano. O cachorro ia me lambendo aqui. Ficou tipo 4 horas lambendo meu cotovelo. Uma criança chorando do outro lado aqui. E de vez em quando, cara, a mãe tava fazendo compra na janela, pegando uma coisa. Aí ela dava o bebê pra eu segurar, tipo assim, mano, como se... uma naturalidade incrível. E aí eu segurava o menino lá, tipo, botava o menino no meu colo. O mochilão do outro, o cachorro lambendo aqui, mano. 4 horas, velho, essa viagem. A vanzinha devagarzinho assim na estrada de chão batida. Nossa, velho, que viagem desconfortável. Mas foi legal, pra ter essa experiência, né? Então eu viajei algum tempo ali na cidade de Maputo, fui lá pra Punta do Ouro, mergulhei. E, cara, foi uma experiência muito legal, assim, conhecer Moçambique, né? Ver como eles gostam dos brasileiros. Então toda vez que eles falavam do brasileiro, eles falavam das novelas, falavam de Avenida Brasil, falavam das nossas músicas, cara. Foi uma viagem muito legal conhecer Moçambique, assim, um povo muito alegre mesmo, muitas cores. Foi uma viagem bem marcante pra mim. Depois que eu saí de Moçambique, eu fui para fazer a primeira aventura, né? Ali perto da fronteira de Moçambique mesmo, tem o maior parque nacional aí, que é da África do Sul, cara, que é o Kruger National Park. Esse é deve ser o maior safari do mundo, assim, cara. Porque é um parque enorme, tipo assim, a área onde você pode circular do parque, cara, é tipo do tamanho de um país. De norte a sul, se eu não me engano, tem 350 quilômetros e de leste a oeste tem 60 quilômetros. Então é muito grande, é enorme. E aí que chegava a parte difícil, cara. Para fazer safaris, eu tinha 2 maneiras. Ou você contratava uma agência, que era o olho da cara, nem sei como é que tá os preços hoje, mas vou fazer uma pesquisa para colocar um valor aqui para vocês. É tipo um tour de 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí tem vários preços, mas era muito caro, onde você ia com o carro da agência e tal. Ou você alugava um carro, e aí você mesmo ia dirigir no safari, cara.
que parecia ser bem da hora, mas não tinha dinheiro, cara. Não tinha dinheiro pra comprar, porque eu tava sozinho, né? Então como que eu ia fazer? Aí eu pensei, mano, será que dá pra fazer um safari de carona? Bom, eu tinha visto alguns relatos na internet que a galera se juntava pra alugar carro. Então tinha grupo de Facebook onde a galera ia se reunindo, juntava 4 pessoas, alugava um carro, ficava mais barato. Eu falei, bom, eu preciso encontrar pessoas que possam me levar. E aí mandei umas mensagens lá em grupo, nada funcionou. Eu falei, cara, eu preciso ser mais prático. E aí eu fui na loucura mesmo, cara. Eu viajei até a cidade mais próxima do safari, que eu sei que era a base para entrar ali no Kruger National Park, que era a cidade de Nelspruit. E eu peguei 2 noites num hostel lá. Um hostel que tinha um barzinho assim. E aí, mano, eu ficava lá no hostel. E a galera que ia chegando no hostel de carro, mano, eu ficava trocando ideia com eles e pedi uma carona no final, tá ligado? Então primeiro chegou um casal, aí eu, oi, tudo bem? Eu sou o Richard, sou do Brasil, tô viajando também. E aí, como é que vocês estão achando? O que vocês estão achando da África? Trocava uma ideia. E aí falaram, vocês vão fazer o Kruger? Então, eu tava a fim de fazer também, só que eu não consigo alugar. Rola de com vocês? Então eu fazia essa abordagem e eu conversei ali com umas 6 pessoas, vamos dizer assim. Acho que foi mais ou menos uns 3 carros. E nenhum topou me levar. Até que chegou um carrinho pequenininho, cara. Saiu 2 caras assim. Aí a gente sentou pra trocar ideia. 2 argentinos, velho. Tava lá no boteco. E aí, a prosa de sempre, né, velho? Sul-americano a gente já se entende. Então a gente começou a conversar um pouquinho ali sobre a África, sobre o que a gente tinha vivido, o que já tinha viajado. E aí eu falei, mano, tô viajando aí, queria ir fazer o Kruger, ficar uns 2 dias lá, só que eu não tenho grana pra carro, não consigo. Vocês não tem um espaço aí não? Ele falou, cara, a gente tá viajando num Picanto. A gente alugou um Picanto, que é um carro bem pequeno, e tá cheio de tralha atrás, mas se você não se importar, você pode ir com a gente. Aí, garoto, aí que eu brilhei. Eu falei, opa, vamos junto, cara. E foi muito doido, velho. A gente ficou 2 dias fazendo safari dentro do Kruger. E aí, quando a gente parava pra dormir, lá dentro tem tipo uns acampamentos, né? Então, os caras, eles alugaram tipo uns chalés de luxo lá. E eu ficava num acampamento do outro lado, lá do camping. E, mano, foi muito massa que, tipo, depois que a gente fazia o safari, velho, a gente vendo os animais no Picanto, eles ainda me chamavam pro churrasco deles. Então, tipo, eu ia lá, não precisava pagar. Mano, eles não me cobraram nada, velho. Não quiseram ajuda pra gasolina, nada. Tipo assim, eles falaram, não, mano, a gente tá de férias aqui. E mó legal poder trocar uma ideia com mais pessoas enquanto a gente curte essa experiência, saca? Então, nossa, velho, foi muito massa eu estar ali com eles. E a parte mais emocionante desse safari, cara, foi uma hora que a gente tava com esse Picanto numa estradinha de terra. De repente, mano, a gente deu de cara com 3 elefantes, mano. Um na frente e 2 elefantes na parte de trás. E esses 2 elefantes brigando, uma briga louca lá de 2 elefantes. E esse outro tava na frente, mano, balançando a tromba assim. Eu falei, mano, fudeu. Where he's coming? ¿Y el otro? Sí, están yendo. Uh.
no saquen nada, no hagan ningún ruido, nos vamos ahí. Dejé ese brazo adentro. Fíjate, está mostrando la pija, mira. Dice, ven, Tommy, chúpame. Safe, guys. We are safe. Aí eu comecei a lembrar, velho, de todos os relatos que eu já tinha visto sobre ataque de animais no Kruger. Falei, mano, um elefante desse tamanho, a gente num picanto, velho, um carrinho desse tamanho, ele dá um peido e a gente sai voando, velho. É muito fácil. E aí eu já tinha visto que já tinha rolado morte no Kruger. E se você cometeu o mesmo erro que eu cometi, que é colocar Kruger National Park no YouTube e tipo, ataques de animais, alguma coisa do tipo, mano, você vai ver rinoceronte batendo em Hilux, você vai ver elefante partindo pra cima. Então, mano, a gente já tinha visto esses relatos. Então, quando rolou aquela situação, a gente ficou se cagando de medo, mano. E não tinha pra onde ir. E, tipo, toda vez que a gente começava a dar ré, o elefante que tava na frente, ele ia avançando, mano. Aí a gente falou, não, mas a gente tem que ficar aqui e rezar. Não tem o que fazer. E a gente ficou mais ou menos uns 20 minutos, velho, parado no meio da estrada. E os elefantes lá, tretando na nossa frente. A gente extasiado, porque era muito doido ver aquilo, mas ao mesmo tempo se cagando de medo, velho. Foi surreal, assim, mano. Foi uma experiência que eu lembro direto, assim, direto. E o mais doido é que naquela época eu não produzia conteúdo, eu não tinha canal no YouTube, né, velho? Então, fiz uns vídeos meio esparramados, assim, dessa viagem, cara. Mas foi muito doido mesmo. Nessa viagem a gente conseguiu ver todos os Big Fives. Então eu vi leão, eu vi rinoceronte. O rinoceronte era o mais difícil de fotografar, porque ele, velho, o que a gente viu, ele corria muito. A gente com um picantozinho lá, tipo uns 40 por hora, e ele do outro lado, e eu lá e eu lá falando pro cara, pro argentino, mano, acelera, acelera, e eu com a câmera, velho. Foi muito doido. A gente viu leopardo, a gente viu, putz, elefantes, girafa, a gente viu aos montes. Assim, eu tirei, acho que uma das melhores fotos da minha vida, assim. Eu particularmente me amarro nesse tipo de foto, né? E depois que eu saí do Kruger, cara, foi muito doido, porque os argentinos, eles iam para outro ponto, né? Então eu tive que pegar carona para sair do safari. E aí, cara, a mesma coisa, fiquei lá na porta do acampamento, e todo mundo que saía de carro falou, e aí, pessoal, tudo bem? Pode me levar de volta? Eu tô querendo voltar lá para Nelspruit ou para Joanesburgo, ou para onde vocês estiverem indo, porque não tinha ônibus nem linha. Não tem, tipo, um ônibus que vai te levar para fora do parque, né? Então ainda tinha esse rolê que eu tive que sair do parque e não tinha como voltar com os argentinos, porque eles saíram pelo outro lado. Até que um guarda-parque, cara, ele topou me levar, e aí me levou até a saída lá do Kruger, que era ali na fronteira do Moçambique, que era a cidade dele. Tipo assim, ele foi pra cima ainda. E aí de lá tive que pegar outras caronas. Então ele me deixou num posto de gasolina e eu saí conversando ali com os caminhoneiros que demorei tipo umas 3 horas até que eu encontrei um caminhoneiro que tava indo para Joanesburgo. Ele topou me deixar lá e ele falou, ó, cara, a viagem vai demorar pra caralho, tipo umas 10 horas, mas se quiser tamo aí. Eu falei, nossa, velho, só vamos. E cara, 10 horas de carona, velho, foi muito doido, assim. O caminhoneiro, ele era da Tanzânia, então a gente foi conversando tipo mais da metade do tempo, trocando ideias. Ele com aquele inglês meio misturando com africanos, assim, e eu lá falando e tal. E a gente chegou a conversar tanto, cara, com tanto, que quando deu umas 7 horas de viagem, ele fez uma brincadeira comigo que eu demorei pra entender que era de verdade. Ele falou assim, por que você tá solteiro? Eu falei, mano, eu tô solteiro porque é a vida, né, velho? Tô viajando aí e tal, não tô pensando em casar agora não. Ele, não, você tem 27 anos, cara, você tá muito velho, você precisa casar. Eu falei, como assim precisa casar? Você precisa casar e você vai casar com a minha filha. Eu, como assim, velho? O que você tá falando? Ele, não, ele começou a falar da filha dele, falou que a filha dele tava muito velha também, ela já tinha 22 anos, olha o velho, deu a referência, né? E aí começou a me mostrar um monte de foto dela. E tipo assim, não, mano, casa com ela, não sei o que. Aí eu falei assim, esse cara tá de zoeira, né? O cara me pegou num posto de gasolina, né? Tá de brincadeira. E mano, foi mais ou menos 1 hora depois contando essa história ainda. E eu falei, cara, ele realmente quer que eu case com a filha dele. Mas aí eu falei, mano, é interessante e tal, mas eu não tenho dinheiro.
Ele ainda falou que eu tinha que pagar 4 vacas ainda. Tinha um dote ainda. Eu falei, mano, eu não tenho 4 vacas. Sua filha parece ser muito bonita, muito gente boa, mas eu não tenho condição de casar com sua filha não. Mas tô me sentindo lisonjeado aí pelo apreço. Foi uma carona muito legal, assim, muito interessante. Aí me deixou em Joanesburgo, cara. E aí eu comecei a viajar na África do Sul, né? Viajei ali pra Cape Town, Cidade do Cabo, lugar muito bonito, fiz algumas trilhas lá. Lá também, cara, conheci outros brasileiros e aí a gente se juntou para fazer uma viagem de carro pela Garden Route, a Rota dos Jardins lá, que é conhecido, que é uma estrada que começa ali em Cape Town e vai até Porto Elizabeth. Para quem vai para África do Sul, é uma rota super clássica, assim. Vários lugares maneiros para conhecer, é uma viagem muito legal também. Eu consegui reduzir uma grana porque eu tava dividindo esse carro, né? E aí quando eu cheguei em Porto Elizabeth, mano, fiquei sem grana. Já tinha zerado, cara. Aí o hostel que eu fiquei lá em Porto Elizabeth, eu ofereci pra ele serviço de Facebook, cara. Ele tava montando a página do Facebook, a página dele tinha pouquíssima coisa. Aí eu fiz um combão lá, tipo uns 10 posts pra ele com arte, remodelei a capa. E também, cara, ajudei ele a fazer o flyer de um evento que ele queria fazer lá no hostel. Aí eu falei, massa, cara, isso aí já é suficiente até eu pegar meu voo pra voltar pro Brasil. Só que o cara falou, ó, só vou te pagar em 4 dias. Aí eu falei, porra, velho, mas e aí, velho, como é que eu vou... Tô sem grana esses 3 dias aí. Eu falei, mas é o que dá pra fazer. Eu falei, bom, eu vou ficar aqui de boa. Aí eu tava relax, cara, eu ia pra praia. Tava comendo só eu tava comendo só no KFC lá, que era barato. E fiquei indo nessa vidinha ali, saca? Não tava fazendo muita coisa não, tava vivendo uma vidinha mais pacata ali em Porto Elizabeth. Mas tudo que tava na África do Sul já é diferente pra mim, né? Então ver o pôr do sol, essas coisas já era bem legal lá. Até que eu entrei no Tinderzão da massa lá, conheci uma menina da África do Sul, a Dana. E ela falou, ah, vamos tomar uma cerveja. Eu falei, vamos, cara. E aí eu separei uns trocados lá pra tomar uma cerveja, pá. A gente foi pra praia, tomou uma cervejinha, a gente ficou, foi massa, cara. E ficou ali, cara. A gente ficou aquela noite, eu fui pra minha casa, foi pra dela. Aí no dia seguinte ela, vamos sair de novo e tal. Eu falei, mano, eu quero sair com a menina, mas não tem dinheiro, velho. Aí eu falei, velho, vou ter que ser sincero, né? Ó, Dana, quero sair com você e tal, mas tô quebrado. Mano, e aí eu fui super transparente. Falei, ó, tô quebrado, eu vou receber uma grana aqui do dono do hostel em 4 dias. Se você quiser, a gente pode sair depois que ele me pagar, que aí vai ficar mais fácil da gente tomar cerveja e tal. Mano, fui sincerão assim. Ela falou, não, fica aí no hostel não, vem aqui pra casa. Aqui tem comida e tal, e aí você... não tem que ficar gastando com isso. E mano, falei, ué, bom, tá oferecendo, tem que aceitar ajuda, né, velho? Tava a fim de ficar com a menina também, já tava massa, a gente era papo na massa, os pega na massa. Fui pra casa dela, velho. E aí eu fiquei, tipo, 3 dias lá em Porto Elizabeth, na casa dessa minha, da Dana ainda, né? Depois eu recebi uma grana, fiquei mais um tempinho ali, voltei de volta pro Brasil. Então, essa foi um pouco a história da minha viagem pela África, cara. Essa viagem, eu não tenho tão documentada, porque eu realmente não produzia conteúdo naquela época. Foi uma viagem, cara, que eu fiz e eu nem levei computador. Até essas artes que eu fiz lá pro cara do hostel, cara, eu fiz no computador do hostel, no PowerPoint, velho. Foi tudo improvisadaço, assim, cara. Foi na cara e na coragem mesmo. E deu certo, né, velho? Deu certo, assim. Me joguei, deu certo. Foi quando eu comecei a ter confiança, velho, pra viajar de vez. Então essa foi uma viagem que também foi determinante antes da Mac 300, cara, porque eu pude testar um pouco os meus limites, né? Então não tem nada documentado, mas agora tem esse vídeo aqui para mostrar para vocês um pouquinho dessa aventura. Se você gostou desse formato de vídeo aí, eu vou apelidar esse ponto aqui de relatos de viagem, onde eu vou contar algumas histórias quando eu não produzia conteúdo ou quando eu não produzi conteúdo. Porque às vezes, cara, a gente tá num lugar e você não tá afim de produzir, você tá afim de viver. Tá afim de viver mesmo, sem ter que pensar em tirar uma boa foto, sem ter que pensar em gravar vídeo, cara. E aí as coisas foem
com muito mais naturalidade. E aí a gente tem aí esses arquivos aí engavetados, né? Então vou trazer alguns relatos aqui de vez em quando. Se você gostou desse relato aí de viagem, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, como vão ter outros. Eu também te convido aí para assistir as minhas webséries. A websérie onde eu viajo durante 622 dias pela América Latina. A websérie América 300 tem 97 episódios, está aqui no link. E também tem a websérie Origens, onde eu viajei com o meu melhor amigo durante quase 50 dias por mais de 10 mil quilômetros no Brasil. Então, tá aqui os dois links na descrição e a gente se vê até o próximo vídeo. Aquele abraço.